Muito bem, glória a Deus pela sua palavra. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11 e hoje eu quero falar sobre a fé. O que é a fé? Só esse versículo, Hebreus 11, versículo 1. Eu leio pela linguagem de hoje, talvez vocês tenham outra tradução, e aqui nessa linguagem de hoje diz o seguinte: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, é uma palavra muito forte. O capítulo inteiro de Hebreus fala de fé e também de vitórias na fé das pessoas do Velho Testamento que agiram com fé. O maior exemplo ainda é Abraão, o pai de todos os crentes. Nós fazemos parte também da família de Abraão através de Jesus. Então, o que é fé? É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Como é que nós podemos esperar e ter certeza de coisas que o Senhor vai nos dar? A fé não existe sem a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus para termos fé. Em Romanos está escrito que a fé vem pela pregação, pelo testemunho da palavra. Então, as pessoas que têm recebido milagres, coisas sobrenaturais, são pessoas que se aprofundaram no testemunho da palavra e também no testemunho das pessoas que tiveram experiências assim. E sempre de novo nós fomos aconselhados, se você está com algum problema de saúde, está com algum problema na família, escute pregações que falam, pregações vivas, que dão testemunho do agir de Deus, e a tua fé vai ser edificada. Eu mesmo faço isso quase todo dia. Eu escuto uma pregação de outro pastor e que tem tido experiências com a palavra de Deus, com as promessas, e tem havido, então, resultados. Então, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Mas como podemos, então, esperar as coisas certas e ter certeza que isso vai acontecer? Se nós somos levados através da palavra. Se nós somos direcionados através das promessas. Então, por exemplo, a pessoa está com medo. E o medo tem uma irmã gêmea, um irmão gêmeo, que se chama dúvida. Então, esses dois andam juntos. Primeiro a gente tem medo, depois a gente duvida. O que nós podemos fazer contra o medo? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Existe 365 vezes na Bíblia a palavra não temas, não tenha medo. Então, vamos procurar as palavras que falam contra o medo. E enquanto nós falamos palavras que lançam fora o medo, nós vamos ser edificados na fé de esperar aquilo que a palavra está dizendo. Então, a fé é a certeza. Mas, para esperar, nós precisamos saber o que nós estamos esperando. Quando aquele cego veio para Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Não precisava nem perguntar, né? Porque o homem já veio cego, né? Daí ele falou: Senhor, para que eu veja. Essa era a esperança dele. Isso ele esperava. Então ele foi para Jesus com a esperança de ficar curado da cegueira. Então, a pessoa vai com uma esperança. Ou aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela tinha várias barreiras para transpor. Mas quando ouviu de Jesus, ela falou para si mesma: eu vou tocar as suas vestes e vou ficar curada. Então, a barreira que ela teve que transpor, primeiramente, pelo fato de ela estar imunda, segundo a lei judaica,
igual aos leprosos, ela tinha que chamar a atenção e dizer impura, impura, que o pessoal não podia chegar perto dela. Ela venceu essa barreira. A segunda barreira é só homens se reuniam na rua, não mulheres. Então, com Jesus, os discípulos e a multidão, mas lá eram homens. Então lá, ela entrou no meio da multidão de homens e ainda foi tocar as vestes de Jesus. E quando Jesus notou que dele saiu poder, ela então teve que se apresentar e ele falou para ela: a tua fé te curou. A fé é a certeza das coisas que esperamos. Ela teve certeza: se eu tocar a veste de Jesus, ficarei curada. Essa era a certeza que ela tinha. E Jesus confirma essa certeza, dando-lhe o que ela esperou. Ela tinha esperança de ficar curada, porque já pela medicina, na época, não tinha cura o que ela estava sofrendo. Então, a fé é a certeza das coisas que esperamos. O que você espera quando orar? O que eu espero quando eu oro? Então, muitas pessoas dizem: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes o que eu preciso. Mas diga, o que você precisa? O Senhor quer ouvir baseado na sua palavra, né? Então, nós temos, hoje à tarde eu contei um exemplo que me marcou muito. Nós temos lá um livrinho que dá testemunho de pessoas que foram curadas através do que falaram. E o título do livro é O Teu Milagre Está na Tua Boca. Então, houve uma situação que esse pastor, que Deus usava ele para fazer coisas sobrenaturais, ele estava pregando numa igreja e se tornou notório que, de novo, ele vai orar com pessoas enfermas. E tinha uma pessoa com câncer na cabeça que não podia ser operada, mas não aguentava mais de dor e não conseguia ajuda médica para isso. E ela foi, não sei quantos quilômetros ela viajou para chegar naquele culto, mesmo sofrendo aquelas dores horríveis. Quando chegou lá, o pastor, ele não se deu conta que ela veio de tão longe, e ele já estava querendo encerrar o culto, orou sobre os outros doentes, e aí ela pediu: Senhor, eu já vim aqui de tão longe, vim pedir que esse pastor orasse comigo para que eu fosse curada. Aí o Espírito Santo lembrou esse pastor: tem mais uma pessoa que ainda que veio querer uma oração de cura. Aí ela foi para frente, o levaram para frente e ela então recebeu a oração, mas não aconteceu nada. O próprio pastor disse: o que você vai fazer a partir de agora? Você vai proclamar a tua cura. Você vai dizer sempre: já estou curada pelas feridas de Jesus. Ele baseou no que é isso? Ele baseou que quando Jesus na cruz morre, levando nossos pecados e também nas suas feridas as nossas doenças, como diz em Isaías 53, ele já fez tudo. É só agora receber. Então a gente recebe falando aquilo que é a minha necessidade. Aí, segunda-feira piorou, as dores aumentaram e ela, com todas as forças que ainda tinha, dizia: já fui curada pelas feridas de Jesus. E assim ela foi fazendo todo dia, e as dores piorando, e o tumor talvez até crescendo. E ela já quase não podia mais, mas ela dizia várias vezes por dia: já estou curada pelas feridas de Jesus. Quando chegou sexta ou sábado, de repente, o tumor sai da cabeça dela. Milagrosamente. E ela leva para analisar, era cancerígeno, mas ela estava curada. Então, o milagre está na tua boca. Aquilo que você precisa, que você espera, está na tua boca. O texto diz aqui: a fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, quando há demora, você ora, não acontece nada, você ora de novo, não acontece nada. Aquele cego, né? Jesus curou um cego e teve que impor as mãos 2 vezes, porque na primeira vez ficou tudo ainda embaralhado, só na outra vez é que ele conseguiu ver. Então, tem esses casos na Bíblia também, que algumas coisas acontecem logo,
e algumas coisas acontecem depois, né? Mas aí, quando acontece depois, o versículo vale de novo, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Então, aí, nesse sentido, a gente vai edificando a sua fé na palavra, nos testemunhos que a gente ouve, a gente vai esperando com paciência. A Bíblia fala de ter uma fé, que é também um dom do Espírito Santo, né? Um fruto do Espírito, essa perseverança. E a perseverança se faz no meio de desafios. Então a gente não entrega os pontos, a gente espera as coisas que ainda não são, como Abraão fez, como se já fossem. E trazia para a realidade aquilo que ainda não era. Esse é o versículo que queremos trazer hoje à noite, e mais ele continua dizendo, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Quer dizer, não vemos ainda o que vai acontecer. Se você está orando pela situação política, talvez, ou por um problema familiar, pela fé, você sabe. Por exemplo, pessoas que ainda não são crentes na família. Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então não tenha medo que eles não vão ser salvos, não tenha dúvida de que eles vão se perder. Está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a fé é a certeza das coisas que esperamos. Uma vez uma pessoa lá em Cianorte me deu carona e o marido era espírita. E ela era recém-convertida numa igreja pentecostal. Inclusive eu fazia discipulado lá naquela igreja com algumas pessoas. E aí daí eu disse, como é que você está orando pelo teu marido? Ah não, já faz 2 anos que eu comecei a orar por ele. Eu imaginava que ele estaria no púlpito com a Bíblia aberta pregando a palavra, diz ela. Eu não tinha dúvidas, porque Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu usei minha imaginação, tendo uma esperança que vai acontecer esse milagre. Mas quando eu estava no carro dela, isso tudo já tinha acontecido, ele já estava pregando o Evangelho. Então ela ficou, quando ela se converteu, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, ela se firmou nessa palavra e já agradeceu ao Senhor. Senhor, estou vendo meu marido pregando, liberto. Aconteceu. Então tem essa palavra aí, ou tem mais uma palavra em Isaías capítulo 8, a salvação dos nossos entes queridos. Parece que é 8, não sei o versículo, o capítulo acho que é 8. E lá diz assim, Senhor, aqui estou e todos aqueles que me deste. Quando chegar na presença de Deus, na minha família eu sou o primogênito, que nasceu de novo, depois de mim vários já aceitaram Jesus, mas quando eu chegar lá, quero dizer, Senhor, aqui estou e todos que me deste. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e não duvidar em fatos que ainda não se veem. Pode ser até depois da morte da pessoa que estava orando 30 anos por alguém, e depois da morte essa pessoa se converte. Então tem a fidelidade de Deus na sua palavra, nunca falha. E para terminar, eu quero ler uma palavra ainda de 1 João capítulo 5, falando também da resposta de oração. 1 João 5,14. Aí diz assim, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. E assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos que também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então, se eu tenho a certeza, eu tenho uma promessa para a minha situação, eu usei agora 2, né? 2 promessas, 3 talvez o medo, e
a parte da cura e a parte agora da conversão dos entes queridos. Nós nos firmamos, nós falamos isso porque isso está dentro da palavra, então nós nos firmamos, Ele nos ouve e sabemos quando Ele nos ouve que Ele nos dá o que pedimos. Mas como sabemos que é certo mesmo que estamos pedindo, em João capítulo 15, esse eu não sei o versículo agora, mas lá diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós e vós em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então tudo baseado na palavra. Então a primícia é conhecer as promessas da palavra de Deus. Em segundo lugar, ter a intimidade com o escritor da palavra, com Jesus. Pode até acontecer que nós temos uma promessa, mas não vale para cada situação. Por exemplo, eu creio, pela palavra de Deus, que ninguém deve morrer antes do tempo. Que ele já foi curado pelas feridas de Jesus. Mas tem aquela pessoa que está totalmente entubada, de repente já está fraca. O que eu vou orar por essa pessoa? Aí eu tenho que saber, Senhor, tu queres prolongar ainda a vida dessa pessoa? Ou tu queres levar essa pessoa? O que eu vou pedir? Se ela é crente, então vou pedir, Senhor, leva ela ao seu descanso. Se ela não é crente, Senhor, dá-lhe ainda uma oportunidade de poder te aceitar. Né? Antes, que esses momentos que tu lhe ainda dás. Né? E a outra pessoa que é jovem ainda, eu posso dizer, Senhor, está escrito na tua palavra que tu já curaste essa pessoa, que ela ainda vai, tu tens planos com ela, a sua vida foi desenhada já antes de ela nascer, Salmo 139. Então, a tua obra vai acontecer na vida dela e através dela, então nós liberamos pela fé agora a tua obra. E assim, nessa dependência de Jesus, conhecendo os pensamentos de Jesus, nós vamos orar da maneira certa. E Deus nos vai atender. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e que saibamos lidar com ela. E como discípulos pediram, aumenta-nos a fé, mas tu disseste para eles, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte e ele se transportará ao mar e será como dissestes. Senhor, nós queremos aquela fé viva, seja qual o tamanho, qual a experiência que temos, mas sabemos que essa fé remove montanhas. E essa fé transforma situações. E essa fé devolve a vida para quem está quase morrendo. Em todas as situações, Senhor, nós queremos estar alinhados contigo, com o teu Espírito, recebendo a revelação do Espírito Santo dentro das promessas, o que cabe em cada situação. Por isso nós reconhecemos nesta noite, precisamos conhecer melhor a tua palavra, devemos estudar a tua palavra, devemos tirar tempo para termos comunhão contigo, juntamente com a tua palavra e com a situação que enfrentamos, para que possamos então receber aquilo que nós esperamos e que sejamos como Abraão, chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Em nome de Jesus. Tu sabes em quem nós pensamos agora. Então nós abençoamos essa pessoa com a tua palavra, com a tua promessa e veremos os milagres acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.